Lá no alto do Calvário, este Deus crucificado já nos tinha resgatado no amor. Meu irmão e minha irmã, estamos estudando os dogmas marianos, as verdades de fé que foram tecidas ao longo da história ao redor desta mulher maravilhosa que nós chamamos de Nossa Senhora, como diz o Padre Zezinho. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de Nosso Senhor. Hoje queremos falar do dogma da Imaculada Conceição. Foi decretado pelo Papa Pio IX no dia 8 de dezembro de 1854. Vou repetir. Pio IX, 8 de dezembro de 1854. Ele vai dizer assim: declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que ensina que a bem-aventurada Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Todo-Poderoso, e em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada e imune de toda mancha da culpa original. É revelada por Deus e por isso deve ser professada com firme e constante por todos os fiéis. A bula chama-se, em latim, Ineffabilis Deus, decretando assim Maria Imaculada Conceição. Vamos ver isso na Sagrada Escritura. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, Maria foi quecharitomene, foi e permaneceu repleta do favor divino. O anjo não disse, Ave Maria, cheia de graça. Ele disse, quecharitomene. Em grego, o que é quecharitomene? Aquela que transborda. Então, para Lucas, havia um transbordamento em Maria. Gênesis 3, de 1 a 15, o Senhor promete uma inimizade entre a mulher e a serpente. Maria se torna, então, o pleno sentido de uma nova mulher, de uma nova Eva. E em Lucas, capítulo 1, versículo 31, conceberás em teu seio. Maria tornou-se em grau vivo e pleno o que era uma tenda do Senhor no deserto e o Santo dos Santos no Templo de Jerusalém. Trazendo para a atualidade. Afinal de contas, o que significa professar Maria Imaculada Conceição? Os santos padres vão trabalhar isso e também os teólogos vão chegar à seguinte conclusão, que Maria, no momento da sua concepção, olha lá, Maria foi concebida no ventre de Santana. A propósito, Camila e Camilinha, vocês sabem os nomes dos pais de Nossa Senhora? São Joaquim e Santana. Tem um evangelho apócrifo que trabalha essa questão. Diz que Joaquim foi apresentar-se as suas ofertas ao templo e os sacerdotes deixaram ele para o último momento. Porque diziam assim, você é vergonha em Israel, não deixou aí uma descendência. E ele ficou muito triste. E tem o lamento de Ana também. Eu acho fabuloso no Evangelho Apócrifo o lamento de Ana, quando ela vai dizer assim, com que posso ser comparada? As aves do céu não posso, porque as aves têm os seus ninhos e voltam para casa. Eu não tenho filhos. Com que posso ser comparada aos peixes? Não, os peixes também têm os seus filhotes. Com que posso ser comparada aos animais? Não, os animais também têm os seus filhos. Lamenta Joaquim de um lado e Ana de outro. E num determinado momento, Ana vai receber uma saudação angélica. Ora, então a igreja vai dizer que naquele momento que Ana concebeu Maria no seu ventre, ela foi preservada, ela foi imune
da mancha do pecado original, e durante toda a sua vida ela foi preservada do pecado, em méritos e em previsões daquele que viria, que é o nosso Senhor. Tem um padre da igreja que vai dizer assim: Jesus veio de um tálamo virginal, ou seja, Maria não poderia ter o pecado original, porque esse pecado passaria para ele, vamos pensar assim, em uma leitura agostiniana, em uma leitura de uma antropologia do pecado original. Não, Maria foi preservada da mancha do pecado original desde a sua concepção no ventre de Santana, porque ela é a Quecharitomene, aquela que transborda de graça, e porque não tem pecado, é imune do pecado, pode trazer o Salvador à humanidade. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na próxima vez, vamos falar sobre o dogma da Assunção Corporal de Maria aos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, que bom fazer essa catequese mariana, mas eu tenho aqui uma resposta do nosso amigo, estudante de teologia, Marcelo Russo, que diz assim: por que ainda existe tanta dificuldade em nosso meio de compreender o lado humano de Jesus? Vou repetir a pergunta, olha que pergunta interessante. Por que ainda existe tanta dificuldade em nosso meio de compreender o lado humano de Jesus? E outra questão, há um esforço de negar a humanidade e supervalorizar somente a divindade, isentando Jesus da participação humana que expressa nas realidades cotidianas, como alegria, frustração, medo e assim por diante. Negando essa e enaltecendo a segunda natureza, não corre o risco de depreciar o eu na totalidade de Jesus? Com certeza, Marcelo Russo. É bem verdade, essa sua pergunta é pertinente. Existe, sim, uma tendência a pensar somente no Jesus divino e negar esse lado humano, mas isso foi condenado. Isso é uma heresia. Nós sabemos que Jesus é uma pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a humana. Por exemplo, há aqueles que exaltavam a natureza divina, dizendo assim: nosso Senhor pode sofrer, pode apanhar, e não tem problema, ele não sente dor. Aquilo ali é uma dor aparente, né? Ele camuflou-se na matéria, seria o docetismo, né? Negar aí essa humanidade de Jesus, a matéria. E quando você diz, por exemplo, das frustrações, das alegrias e da tristeza, é bem verdade. Se nós pegamos, por exemplo, a Sagrada Escritura, nós não vemos ali Jesus sendo, ou Jesus dando uma gargalhada. Está lá no Evangelho de Lucas que Jesus exultou no Espírito. Um teólogo certa vez me disse que exultar no Espírito é dar uma gargalhada. E Jesus exultou no Espírito e disse: eu te bendigo, ó Pai, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Quem sabe aqui, Marcelo, não está a resposta. Ele escondeu essas coisas dos sábios e revelou aos pequeninos. Olha como que os pequeninos se identificam com Jesus que sofre, com Jesus que tem dor. Olha aí, por exemplo, a nossa procissão da Sexta-feira da Paixão. Olha aí, por exemplo, todo o esforço de fazer uma teologia da libertação. Olha aí todo o esforço de fazer uma teologia que leve em conta a dor e o sofrimento e as dificuldades. Olha aí todo o esforço de uma nova teologia de colocar Jesus como aquele que caminha conosco. Mas muito interessante a sua colocação. Que bom, Marcelo, que você está participando, estudando e rezando conosco, mas vamos ficar com Jesus plenamente
divino, plenamente humano, uma pessoa com duas naturezas. Outra coisa interessante, nós acostumamos a gostar de um Jesus bom pastor, de um Jesus que lava os pés, mas nós esquecemos daquele Jesus que tinha um chicote na mão. Então hoje, Marcelo, nós precisamos humanizar mais a nossa teologia, ou trabalhar mais a humanidade de Jesus, que ao longo dos tempos ficou desconhecida. Um abraço para você e obrigado pela sua participação riquíssima. Ó sangue e água que jorra do peito aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu em vós confio, eu confio em vós.